A Lei Anticorrupção brasileira, em vigor desde janeiro de 2014, ganhou atenção em meio às recentes investigações da Operação Lava Jato e muda o cenário das punições para as empresas envolvidas em casos de corrupção. O Código Penal já discorre sobre práticas ilícitas há anos, porém somente pessoas físicas poderiam ser condenadas por esses crimes. A falha que existia, vamos dizer, no combate à corrupção, a meu ver, era justamente essa questão, que é uma questão doutrinária da área penal, de que pessoa jurídica não comete crime, só pessoa física. Porque é preciso que da ação da pessoa física, do resultado criminoso, né, se apure a vontade. E pessoa jurídica, dizem os doutrinadores, não tem vontade. Só a pessoa física que tem vontade e condições de inteligência para saber o certo e o errado, etc. Com a nova legislação, as empresas serão responsabilizadas mesmo se não houver envolvimento por parte dos seus donos ou representantes. As multas previstas em lei podem chegar até 20% do seu faturamento bruto anual. Mas a maior preocupação dessas companhias é ter seu nome publicado em forma de extrato de sentença, uma mancha na sua reputação. A multa não é tão importante, porque a multa, as empresas grandes podem pagar as multas. Já a publicação da sua inidoneidade posta de público tem uma repercussão imensa no mercado. O mercado, o crédito bancário, a sociedade com outras empresas, para usar em concorrências, para entrar em outras concorrências, e até mesmo as ações, quando ela tem ações na praça, podem cair. Então, essa é uma grande punição. A nova regulamentação prevê um acordo que permite amenizar as penalidades para as empresas que colaborarem com as investigações. São os acordos de leniência. Além da delação no processo, a empresa deve reparar integralmente o dano causado aos cofres públicos. Apesar da mudança na legislação ter mais de um ano, a lei anticorrupção é desconhecida para 80% das empresas brasileiras. Por conta da falta de conhecimento sobre essa lei, a FEComércio São Paulo, em parceria com a Academia Internacional de Direito, realizou no mês de setembro o evento Lei Anticorrupção, Limites e Consequências para as Empresas. Eu acho importante que tenhamos uma visão com juristas, com ministros do Supremo, Nelson Jobim, do STJ, DIP, doutrinadores, Modesto Carvalhosa, todos aqueles que compõem o nosso Conselho Superior de Direito, um conselho só de juristas, para discutir em amplidão com os elementos da Academia Internacional de Direito e Economia, um diploma que é importante, mas é um passo insuficiente, porque a verdadeiro câncer, a origem, esse é um efeito colateral, ainda numa lei que em profundidades atinge, que é o agente público que obriga o setor privado a aceitar as suas condições de lesão ao patrimônio público. Uma das questões levantadas por Cid Heráclito, ex-procurador-geral da Fazenda Nacional, foi a burocracia e o tamanho da administração federal como uma das causas da corrupção no Brasil. Sempre se pensa no Brasil em resolver um problema com uma lei nova. Eu mesmo disse aí, trabalhei em 3 ou 4 delas, na área penal. Crimes contra a ordem tributária, o chamado Lei do Crime do Colarinho Branco, Lei da Responsabilidade Fiscal. Mas, na verdade, é preciso mudar a postura da administração. E isso exige combate à burocracia. Para Ney Prado, presidente da Academia Internacional de Direito, a mudança dessa postura é um processo longo, mas já está nos primeiros passos. Então essa lei é algo que está sendo testada agora, na atual conjuntura brasileira, com grandes efeitos políticos, econômicos e sociais, e não sabemos ainda qual será o desfecho. Mas, de qualquer forma, ela é inovadora e muitos a aplaudem na suposição de que ela possa, se não eliminar a corrupção, pelo menos atenuar os seus efeitos. Senhores membros do Grupo de Excelência em Administração Estratégica e Planejamento do Conselho Regional de Administração de São Paulo, leia e reflita atentamente sobre o conteúdo e repercussões desta frase na vida dos empresários e administradores, sejam eles executivos públicos ou privados. Você concorda com ela? Sugiro que ouça um rápido resumo dos pareceres do especialista
professor Modesto Carvalhosa, para que possamos dar sequência à nossa reunião de hoje. Recebemos Modesto Carvalhosa, professor da Faculdade de Direito da USP. É uma visão absolutamente absurda, além de ilegal. O que é importante para salvar essas empresas realmente é puni-las. E puni-las de acordo com a lei anticorrupção, que a presidente da República, no seu discurso de diplomação depois da primeira reunião do Ministério, disse que não vai punir. A lei anticorrupção diz que só pode haver acordo de leniência com a primeira que se apresentar para o acordo de leniência. Só uma que vai poder, não vai poder fazer acordo de leniência. Por que nenhuma delas se interessou até agora? Porque se interessou, mas não sabe. Eles querem passar o tempo. Por exemplo, tem aí várias empreiteiras que pertencem a grupos que têm 32 atividades, sendo que a empreiteira é uma só. Todo o grupo está sendo prejudicado porque elas acham, pela ignorância dos, vamos dizer assim, dos assessores dos próprios empresários, de que escapando da lei anticorrupção, elas estão salvas. A finalidade da lei anticorrupção, que é uma lei penal administrativa, é realmente de ressarcimento da moralidade do Estado. A moralidade do Estado foi ferida pelas corruptoras, inclusive a Petrobras, que a Petrobras também se coloca como vítima desse negócio, que é uma piada, uma brincadeira. As empresas ficaram com 90% do fruto da corrupção, do caixa, no caixa delas. Então como é que as coitadinhas não podem ser punidas? O que é mais importante? Irmos fundo nessa penalidade ou encontrarmos um jeito de preservar? Não, irmos fundo pelo seguinte, porque as empresas empreiteiras no Brasil, durante décadas, vamos dizer, desde 1930, mais ou menos, elas têm o hábito de postergar as obras e não entregá-las e fazer aditamentos. No tempo da inflação, então, ganhavam bilhões, etc. e tal. E elas não vão entregando obra nenhuma. No Brasil, hoje em dia, as empreiteiras têm o hábito de contratar, inclusive por preço mais baixo do que o valor real, como é o caso da refinaria Abreu e Lima, para depois ter aditamentos e nunca entrega a obra. A única maneira de salvar a relação do investimento público com terceiros, sejam as empresas, é fazer o contrato de performance bond, ou seja, de você acabar com a interlocução entre Estado e empreiteira. Como? Você coloca, isso é uma experiência recente americana, que começou em 1897 nos Estados Unidos. Não existe nenhuma interlocução entre o Estado e a empreiteira. Existe a companhia de seguro, que faz um surety bond ou um performance bond. E que tem interesse em acompanhar. O seguinte, faz a licitação para entrega em 2 anos de uma obra com as tais especificações técnicas e com tal preço valor. X. E daí há uma seguradora que garante ao Estado que essa obra vai ser feita. Se continuar com empreiteiras tendo contratos com o governo na situação que tem hoje, nós vamos continuar aí a fazer um desperdício de recursos públicos absurdo. Além de serem santinhas todas as empreiteiras, segundo a presidente da República, ela também diz que é santificada a Petrobras, que é vítima. A Petrobras não é vítima, de acordo com a lei anticorrupção, ela proporcionou essa catástrofe da corrupção. Ela deu os meios e deu os recursos para que se efetivasse a corrupção. Portanto, ela tanto quanto as outras, ela é ré nesses processos todos e não se pode colocar como vítima aquela que realmente proporcionou o crime e que era o centro de imputação do crime, era exatamente. Muito obrigada, professores, pela participação.